Agora, Estados Unidos, a gente falava há pouco sobre as eleições no país, ameaçado de perder o Congresso. O presidente Joe Biden alerta que vitória hoje dos republicanos seria risco à democracia. Tiago Américo de volta aqui com a gente com mais detalhes sobre esse dia importante para os Estados Unidos. A derrota de Biden parece inevitável e Donald Trump pode vir aí, é isso? Olá, Adriana, mais uma vez, prazer falar contigo, com toda a audiência aqui da Jovem Pan. Toda a imprensa, toda a política americana nessa terça-feira está de olhos bem abertos e virada para as eleições de meio de mandato que podem não só mudar a configuração política dos Estados Unidos sob a gestão de Joe Biden, mas também influenciar no mundo inteiro, até mesmo a Ucrânia, e a gente vai falar nisso a partir desta entrada ao vivo. O que acontece? O presidente Joe Biden ele vem falando sobre a democracia, falando que foram feitas pesquisas em que os candidatos republicanos, que são representados por Joe Biden, questionam, por exemplo, o resultado das últimas eleições, que inclusive teve uma força-tarefa para identificar se realmente foram fraudadas, e a própria justiça americana confirmou que não houve fraude e que a vitória de Joe Biden foi uma vitória realmente da democracia. Mas mesmo assim, os candidatos republicanos vêm fazendo uma força-tarefa, principalmente engajados nas redes sociais. Pesquisas mostram que essas informações de que houve fraude nas últimas eleições e que pode haver fraude nessas eleições de meio de mandato fizeram pelo menos a cabeça de muitos eleitores republicanos e chegaram a ter um alcance de mais de 100 milhões de americanos pelas redes sociais, e isso vem surtindo efeito nas pesquisas eleitorais e nessa onda vermelha, que é chamada onda republicana, aqui nos Estados Unidos. O fato é que a gestão de Joe Biden é uma gestão questionável pelos americanos, ou por pelo menos parte dos americanos. A popularidade dele oscila entre 40% a 42%, ou seja, desde quando ele assumiu o governo, nunca ultrapassou 50% de popularidade de um bom governo, de uma gestão, na opinião de boa parte dos americanos. E questões relacionadas à inflação vêm fazendo a cabeça dos eleitores americanos. A inflação que estava oscilando entre 8,2% a 8,5% nos Estados Unidos. Se a gente for setorizar, por exemplo, a inflação com relação aos alimentos, por exemplo, teve um aumento de mais de 10%, a inflação da energia elétrica quase 20%, e isso vem fazendo a cabeça dos eleitores republicanos. Por isso que dos 435 assentos na Câmara dos Representantes, as pesquisas mostram uma vitória esmagadora, ainda de acordo com as pesquisas dos democratas do partido de Donald Trump. No Senado, a disputa seria mais acirrada, as pesquisas falam em empate técnico e na margem de erro pode haver um desempate ou não, que as pesquisas, pelo menos por enquanto, não afirmam. Existe também uma expectativa com a vitória dos republicanos de que a agenda de Biden seja impedida de acontecer, a agenda relacionada ao meio ambiente, a questão do aborto nos Estados Unidos. Os republicanos, além de questionarem as urnas eletrônicas, eles pedem, alguns deles, o fim do incentivo dos Estados Unidos à guerra da Ucrânia, também falam sobre o armamento nos Estados Unidos, questões que enchem em cheio boa parte dos eleitores republicanos, agradam os eleitores republicanos que estão saindo em massa para votar nessa terça-feira. Outra curiosidade com relação às eleições é que o ex-presidente Donald Trump veio a público, por exemplo, em Ohio, no discurso, e disse que possivelmente ele viria candidato em 2024. E ele disse também, nesse discurso em Ohio, que na próxima terça-feira, ou seja, daqui a uma semana, depois do resultado das eleições, ele possivelmente na Flórida, na sua casa, aquela que teve a presença de policiais federais em busca de documentos que teriam sido levados da gestão dele, quando ele estava à frente da Casa Branca, para anunciar ou não se ele vai ser candidato pelos republicanos, ele que duela internamente dentro do partido com o governador da Flórida, Ron DeSantis. Então, inclusive até com um apelido jocoso, ele teria falado em diversos discursos aqui nos Estados Unidos, ele que já vem duelando do próprio partido e que busca em 2024, segundo informações próximas de 3 assessores, de que ele viria ser o candidato republicano. Então, aqui nos Estados Unidos, essa eleição, Adriana, é uma eleição muito acirrada, uma eleição que pode mudar, principalmente no Senado, a qualquer momento, e a gente acompanha tudo de perto. São 154 milhões de eleitores e essa eleição pode durar alguns dias, até semanas, como por exemplo na Califórnia, porque lá na Califórnia é permitido, por exemplo, que a pessoa vote pelos Correios. Se ela votou hoje pelos Correios, tem um carimbo do dia da eleição hoje, isso pode ser contabilizado daqui a dias, semanas, e torna essa expectativa para o resultado das eleições ainda mais emocionante. Adriana.